a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Nesse primeiro domingo de dezembro de 2024. Já foi o ano de 2024. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 21. Lucas 21. E essa passagem aparece nos outros dois evangelhos sinóticos. Evangelho sinótico, o que significa sinótico? Sim significa junto, ótico, que tem a mesma visão, o mesmo olhar. Evangelho sinótico são os três, Mateus, Marcos e Lucas, que apresentam, com ligeiras diferenças em palavras, apresentam os mesmos fatos. E esta passagem especificamente aparece em Mateus 24, em Marcos 13, e aqui em Lucas 21. Já o Evangelho de João é chamado Evangelho, como? Teológico, João, o teólogo. Se compararmos os quatro evangelhos, o de João parece diferente. É diferente porque o enfoque é diferente. Então, aqui a partir do versículo 5, que há pouco nós temos lido, os seus discípulos mostraram a grandiosidade do templo. E o Senhor Jesus disse no versículo, a partir do versículo 8, que viriam muitos em nome dele, seriam os tais de falsos cristos. Então, a partir do versículo 8 começam os sinais do início. Sinais do início? Sim, do início das dores. Sinais do início. E também são mencionados aqui guerras, rumores de guerras. Vamos para Mateus 24, versículo 6. Mateus 24, versículo 6, onde o Senhor Jesus disse claramente: ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. É mister que isso aconteça. É mistério. Por coincidência, é a mesma palavra mister do inglês, Mas não tem nada a ver. Mister significa necessário, algo sine qua non, Tem que acontecer. É mister que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, aquilo que nós já desde 2022, quando a Rússia invadiu, aquele país vizinho. Mas espera aí, quando a gente estuda a história um pouquinho, começamos a perceber que esse país vizinho era tipo uma província da Rússia. Era parte da chamada Grande Rússia. Mas chegou um momento que se separou, formou o seu país e a Rússia advertiu: não toquem lá, não se metam lá, eu não quero armas aí nesse local. E as potências ocidentais começaram a sorrateiramente se infiltrar nessas fronteiras que a Rússia queria sem armas, e deu no que deu. Em 22 invadiu, continua advertindo: não se metam, e agora está nessa situação de que de repente estoura uma guerra mundial. E aí se cumpre: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mas hoje eu queria
pouquinho mais na frente eu vou mostrar para vocês, né, se isso se aplica. O Senhor Jesus também disse aqui, né, em Lucas 21, né, que haveriam sinais em vários lugares, né? Terremotos, fomes, pestilências, pragas, pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus, né? Sinais celestiais, né? Todos esses, desde o versículo 8 ao versículo 11 de Lucas 21, são aqueles sinais do início. E aqui no versículo 13, do versículo 12 ao 19, são as perseguições e testemunho dos cristãos. Mas no versículo 13 diz claramente: e vos acontecerá isto para testemunho. Só que quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos ler a palavra de Deus não do ponto de vista da nossa língua, seja português, espanhol, inglês, alemão, língua moderna, mas devemos ver desde o ponto de vista do que está escrito lá no original. O Novo Testamento é escrito em grego, o que está escrito lá em grego? E se eu mostrasse o Novo Testamento escrito em grego para vocês, apesar de estar escrito em grego, vocês conseguiriam perceber que no versículo 13 diz uma palavrinha, como eu reafirmo, vocês entenderiam isso estando escrito em grego. Por quê? No versículo 13 diz: e vos acontecerá isto para martírio. E se eu escrever em grego a palavra martírio, vocês não sabendo ler em grego, mas conseguiriam... Não, peraí, aí diz martírio. Percebeu? Podem anotar aí na sua Bíblia. Essa palavrinha testemunho, ou testemunho em espanhol, mas no grego é martírio. Tá? Vos acontecerá isto para martírio. E nós sabemos que nos primeiros séculos isso aconteceu a todos os cristãos. Foram martirizados, né? Sofreram martírio, foram os mártires. Por isso que os 3 primeiros séculos da igreja cristã se chama a igreja dos mártires. Aqui no versículo 20 a 24, o Senhor Jesus descreve o que aconteceria com Jerusalém. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança serão estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E aqui onde eu mencionei no início, que eu ia mostrar para vocês se isso é para nossos dias ou o que é. Vamos focar no versículo 24. Analicemos o versículo 24. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados escravos. A palavra cativos, escravos. Jerusalém será pisada pelos gentios. Não são judeus, não são israelitas, são gentios.
será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Portanto, toda essa passagem aqui vai acontecer ou já aconteceu? Já aconteceu. Né? Isso já aconteceu. Tudo isso. Né? Analisando o versículo 24, eu quero que vejamos passagens do Antigo Testamento, começando por Deuteronômio, o quinto livro lá do Antigo Testamento, capítulo 28, Deuteronômio 28, versículo 64. Deuteronômio 28 traz 14 versículos iniciais de bênçãos sobre a obediência. Só 14. A partir do versículo 15 ao versículo 68 são só maldições em cima da desobediência. Em outras palavras, 53, 15, 68, 53 versículos só de castigo, maldição, 14 de bênçãos. E nesse versículo 64 de Deuteronômio 28 está bem claro: e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. O Senhor vos espalhará. Continuando aí, né? E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento de olhos e desmaio de alma, e a tua vida como em suspenso estará diante de ti. Estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: quem me dera ver a noite, e à tarde dirás: quem me dera ver a manhã. Pelo pasmo do teu coração que sentirás e pelo que verás com os teus próprios olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito, nunca jamais verás, e ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Eu me pergunto, de todos os que falam sobre Israel e fazem coraçõezinhos e publicam coisas: estamos com você, Israel, não leem a palavra? O povo ao qual o Senhor Jesus menciona aqui em Lucas 21, capítulo 21, versículo 24: cairão ao fio da espada e serão para todas as nações, serão levados cativos, escravos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Mas não fica por aí. Levítico 26. Levítico capítulo 26, versículo 33. Espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Jeremias capítulo 17, versículo 4. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança,
Senhor Deus está falando através de Jeremias para Judá. Por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir aos teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Vamos para Neemias. Esdras, Neemias, capítulo 1. Isso é a página 565. Neemias, capítulo 1, versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti. Isso é a confissão de Neemias. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias sabia exatamente o que estava escrito lá em Deuteronômio 28. Se vocês não obedecerem, vai acontecer isto. 53 versículos de consequências da desobediência. E Neemias aqui está confessando: nós não cumprimos, né? Todavia, versículo 8: lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades dos céus. Lembrando, uma bola não tem extremidades. Ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. O povo descendente de Jacó, ele foi espalhado como escravo. Lamentações 1:3. Isaías, Jeremias, Lamentações, capítulo 1, versículo 3, onde nós lemos o seguinte: Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores alcançam entre as suas dificuldades. Onde está Judá? Espalhados na face da terra, de uma extremidade à outra. E foram espalhados como mercaderes, comerciantes, estavam por cima da carne seca. Não, foram espalhados como escravos. E chegando a esses lugares, como mercadoria, às vezes não tinha quem os quisesse comprar. Esse é o verdadeiro Israel. Esses são os verdadeiros descendentes de Jacó, que foram espalhados por causa da sua desobediência, da sua teimosia em adorar outros deuses, até que Deus disse: chega. Vamos para Ezequiel, seguinte livro, depois de Lamentações. Ezequiel, capítulo 36, versículo 19. Ezequiel 36, 19. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E, chegando aos gentios, versículo 20, para onde foram, profanaram o meu santo nome, porque se dizia deles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Salmo 106, versículos 40 ao 43.
Salmo 106, 40 ao 43. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiram e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. O Senhor os espalhou como escravos. Porque eu fico pensando, por que é tão difícil crer na palavra de Deus? Se está escrito, foram espalhados a todas as extremidades da terra como escravos, vendidos como escravos, fica tão difícil entender isso? Mas até nós, os cristãos, temos resistência a acreditar que os descendentes de Jacó acabaram vendidos como escravos, mesmo que está na nossa frente em diversas passagens da palavra de Deus. Por isso que eu fico desapontado quando eu vejo, né, os comentários nos canais do YouTube. Coraçõezinhos para Israel. Não são Israel, são sinagogas de Satanás. Tudo de ruim que acontece no mundo é por causa desses gentios. Não são israelenses, são gentios, né? Apocalipse 2:9, 3:9, que diz: aqueles que se dizem que são israelitas, mas não são, mentem. E a terra que foi despejada, limpa, está sendo pisada por, a Bíblia diz, pisada por gentios até que o tempo deles chegue. Vai acontecer em um momento que o Senhor Deus vai se lembrar dos descendentes de Jacó e das extremidades da terra os ajuntará. Então, Lucas capítulo 21 já aconteceu. Estamos a quase 2000 anos depois. Então, o que vai acontecer em breve? Vai acontecer o que o Senhor Jesus disse no versículo 35: virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Virá como um laço. A que se refere isso? Isso parece um linguajar gauchês, né? Um laço. Parece. Virá como um laço, virá inesperadamente. Aí se faz uma referência também a ladrão que vem de noite, que a gente não sabe em que momento, né, esse malfeitor pode atacar, certo? É inesperado. Inesperado significa que não está sendo esperado. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz, virá como um laço sobre todos os que habitam na terra. E o que está acontecendo ao nosso redor? Tem alguém que acredita na palavra de Deus? Não. Mas lá em Apocalipse capítulo 3, é o versículo 10, que é a promessa. Vamos ver, Apocalipse 3, versículo 10. Onde está registrado: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.
eu te guardarei dessa hora. Por quê? Porque tu guardaste a palavra. E o que nós estamos rodeados é de gente que desconhece por completo a palavra de Deus. Portanto, para toda essa população, para toda essa gente, tudo que há de vir a acontecer virá como um laço. Vai pegar totalmente desprevenidos, totalmente de surpresa. Só não será pego de surpresa quem? Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que pesquisa a palavra de Deus, aquele que crê na palavra de Deus. Essa pessoa não será surpreendida, não será pega de surpresa. E os descendentes de Jacó que foram espalhados pela face da terra. Vamos ver a promessa de restauração. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículos 21 em diante. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação, desses aí que vão ser recolhidos, deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações. Como duas nações? Lembrem que depois de Salomão foi dividido Judá e Israel, o reino do sul e o reino do norte. Nunca mais isso vai acontecer. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e meu servo Davi será rei sobre ele. Peraí, Davi já faleceu, vai ressuscitar? Não se refere a isso. Esse servo Davi se refere ao Messias. Meu servo Davi será sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. É o Senhor Jesus. Farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Isso aqui é a promessa de restauração desses descendentes de Jacó que foram espalhados como escravos para todos os cantos da terra. Isso aconteceu? Não. Vai acontecer. Até que isto aconteça, será o tempo de tribulação e angústia. E o evangelista nos diz: é só o começo. Guerra, rumores de guerra, terremotos, pestes, não, isso é só o começo. Nos diz, é o começo das dores. Como uma mulher que está para dar à luz e começam as dores do parto. As senhoras que já tiveram filhos sabem
começam as dores. E não são 5 minutos, 10 minutos. Às vezes são horas e horas. Né? Cada caso é um caso. Então, voltando aí para Lucas, capítulo 21. Né? Todas essas coisas que o Senhor Jesus aconteceram, sim, aconteceram. Israel, Judá foram espalhados, não sobrou viva alma, né? E essa terra foi pisada pelos gentios, e até hoje estão gentios lá. Até quando? Até que o tempo dos gentios se complete. Está para se completar? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Nós não temos condições de estabelecer data nenhuma, mas o Senhor Jesus advertiu: quando virdes estas coisas, tal, está próximo. Assim como quando virdes, né? Ele fala a parábola da figueira, que são umas poucas palavras. Quando já tem arrebentado, né, começaram a aparecer os rebentos, as gemas começam a brotar, né? Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. A que hora, que dia? Não sabemos. Mas que tudo indica que está perto. Né? Portanto, estejai, pois, atentos. Vamos fechar com o versículo 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais sabidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai em todo tempo, orando. Você que é homem, interceda pela sua casa. Onde está cada membro da sua família? Onde está a sua esposa? Onde estão os seus filhos? Onde estão as suas filhas? Quem vai interceder por você? Pastor, interceda. Eu tenho minha família. Eu posso orar. É meu dever fazer intercessão. Mas você acredita que tem alguém que poderá interceder melhor do que você mesmo? A casa é sua, a esposa é sua, os filhos são seus, filhas são suas. Interceda, você é o sacerdote. Interceda. Aquilo que o apóstolo nos diz lá em Apocalipse, né? Capítulo 1, e nos fez reis e sacerdotes. É bonito, mas vamos aplicá-lo. Somos sacerdotes, então faça o seu trabalho. Interceda pela sua família. Não há ninguém mais que poderá fazer isso com mais empenho, nem melhor do que você mesmo. Onde está a sua família? Interceda por cada um deles. Orai em todo tempo. Vigiai, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. Queira o Senhor Deus conceder essa graça a cada um de nós. Amém.
Alegria